de radar e satélites para nowcasting. Meu nome é Thiago Víscaro, sou pesquisador, investigador aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vou aí falar uns 40, 50 minutos sobre esse tema. Compartilhar minha tela. Ok. Eu não estou vendo o conteúdo do curso aí atrás, só a minha tela aqui, tá? Então, caso tenha algum problema, se puderem enviar, abrir o microfone aí e falar comigo, eu agradeço. Os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português devagar para que todos possam entender. Então, primeiro vamos definir o que é o nowcasting, né? Qual é a definição de nowcasting? A Organização Meteorológica Mundial define nowcasting como a previsão com detalhes locais por qualquer método para um período de tempo do instante de agora até 6 horas para frente, incluindo uma descrição detalhada do tempo presente. Então, como que podemos atingir esse objetivo de fazer uma previsão de até 6 horas com uma descrição detalhada? A gente pode usar observações, técnicas de extrapolação, modelagem numérica ou uma combinação dessas técnicas. Aqui nesse curso a gente vai falar especificamente da parte de observação. Não vamos nem entrar muito em detalhes sobre extrapolação, eu vou falar um pouquinho só no final depois, só para explicar o que é, mas vamos nos atentar aqui às observações e a identificação de padrões em observações de radar e de satélite. As tempestades necessitam de alguns ingredientes para elas se desenvolverem. Então, entre esses ingredientes, umidade, instabilidade termodinâmica, levantamento, são os 3 ingredientes necessários. Sem eles não há tormentas. E para tempestades severas é necessário um cisalhamento vertical do vento. Então, para iniciar o nowcasting, num contexto operacional, primeiro nós precisamos identificar áreas que são favoráveis à convecção, e a partir daí a gente começa a procurar por ocorrências de tempestades, ok? Então, nessa imagem aqui, a área em azul é uma radiosondagem, onde a gente identifica o Cape, o Cine, o vento. Isso é uma observação muito boa para a gente fazer antes da identificação das tempestades. E um gráfico que é mostrado, um diagramazinho de conceito que é mostrado várias vezes, que mostra qual que seria a qualidade ou o skill da previsão utilizando modelagem numérica ou utilizando técnicas de observação e extrapolação, onde a linha sólida seria a teoria, a linha tracejada, os modelos, e a linha pontilhada, a extrapolação das observações. Então, ali, apesar de não ter uma escala de tempo no eixo X, aí do gráfico, a gente pode, pela experiência, e a gente sabe que até 2 horas de previsão, a previsão ela ela tem um maior acerto quando ela é feita apenas por método de extrapolação de campos. E só a partir de 6 horas que a modelagem começa
a se tornar viável. Aí tem toda uma parte de modelo numérico, de spin-up de modelo, de condições iniciais, etc. Não vou falar de modelagem aqui, vou falar só da parte observacional, mas, assim, hoje em dia, num período entre 0 e 2 horas, o que a gente usa é observação, conhecimento dos padrões que a gente vê numa observação e extrapolação desses campos. Então, utilizando satélites e radares, por exemplo, entre 0 e 2 horas, observação e extrapolação nos dá melhores resultados. A gente pode usar satélites geoestacionários, que têm uma resolução temporal e espacial muito boa. Temos sensores no infravermelho e no visível que podem detectar o início da convecção. Sensores infravermelho que vão detectar tempo severo mesmo, se não houver chuva. E hoje, aqui para a nossa região da América do Sul, América Central, temos sensor de raio, no caso GLM, que pode dar uma informação de severidade mesmo onde não temos cobertura de radar de solo. Radares operacionais, os radares meteorológicos, eles detectam chuva, neve, granizo, outras partículas de gelo, mas eles não vão detectar as nuvens em si. Gotículas de nuvens são transparentes para radares operacionais, geralmente, que a gente está falando aí, banda S, C ou X, certo? Então, assim, em termos de satélite, podemos usar um monte de combinações de canais, diferença entre canais, RGBs, produtos derivados, mas por falta de tempo, né, vamos focar aqui na informação mais importante que o satélite pode dar para a gente, que um sensor a bordo do satélite dá para a gente. Aqui tudo que eu estou falando vai ser baseado no GOES, né, tanto no GOES West quanto East, dependendo do que vocês estiverem usando. Aqui no Brasil a gente usa o GOES Leste, o GOES 16. Então vamos focar em infravermelho e visível, onde o infravermelho dá basicamente a temperatura do topo da nuvem e o visível dá uma textura que essa nuvem tem. Infravermelho, eu estou falando do canal de 10.35, visível canal de 0.64 micrômetro. Então, os satélites geoestacionários são confiáveis, têm uma resolução temporal e espacial muito boa, podem observar vários parâmetros derivados da nuvem, altura do topo, temperatura do topo, raio efetivo, e a gente pode também derivar o movimento das nuvens. E eles são úteis mesmo na ausência de chuva. Então, podemos monitorar o ambiente pré-convectivo e de iniciação convectiva. Nos dá imagens em tempo real e tem uma visualização fácil e manipulação desses dados também são feitas de maneira simples. Então, um exemplo de uma plataforma de visualização de dados que nós temos online. Aqui nós temos no INPE uma plataforma chamada DSAT, onde a gente consegue visualizar os dados do GOES 16 na projeção satelital, né? Não está aí reprojetado em grade retangular. No canto esquerdo aqui a gente consegue selecionar um produto, no caso aqui, canal infravermelho com o realce de cor que a NOAA usa, e em cima estamos fazendo um overlay dos dados do GLM. Existem outras ferramentas dessa, por exemplo, o Slider, lá da Colorado State, do CIRA, aqui, mas todos eles fazem basicamente essa mesma função. Então, o canal infravermelho, ele pode ser usado durante o dia ou durante a noite. O infravermelho mede a emissão de um objeto no infravermelho, que vai estar relacionada com a temperatura de brilho ou com a temperatura física. A temperatura de brilho dos topos da nuvem ou
da superfície da Terra, se o céu estiver numa condição sem nuvem. Vamos partir da ideia, do conceito que a temperatura cai com a altura, então quanto mais alto a gente está, mais baixo é essa temperatura. Então, temperaturas baixas geralmente significam nuvens com topo mais alto. E nuvens com topo mais alto estão associadas com tempo severo. Aqui, nuvens com topos mais altos, estou falando de nuvens cumulonimbus. E é recomendado a gente usar um realce de cores para identificar as áreas de maior severidade. Então, por exemplo, essa é uma imagem agora da semana passada, do dia 16, ali na região norte, na floresta amazônica, onde nós temos uma nuvem convectiva com uma frente de rajada, utilizando somente a escala de cinza. Então, as cores mais brancas são as áreas mais frias, então são os topos, né, mais altos. E aqui uma mesma imagem, só que com realce, o realce que a gente usa aqui no INPE. Depois eu vou usar um outro tipo de realce, que é o realce da NOAA, mas aqui só para mostrar um exemplo, a gente realça em amarelo tudo que está abaixo de menos 40 graus Celsius. Ali em azul, essa parte aqui já é uma temperatura de menos 60 graus Celsius. A mesma coisa aqui, uma área na América Central. Se a gente olhar essa imagem simplesmente sem realce nenhum, ela parece toda branca, toda na região ali entre menos 60 e menos 80 graus. E se a gente aplicar um realce, a gente já consegue ver assinaturas de tempo severo, como a gente vai ver ao decorrer desse curso, como isso que a gente chama de cold ring, ou um anel mais frio, aqui, que está em torno de menos 80 graus. Toda essa área vermelha está abaixo de menos 60, a área em preto a menos 70 e essa área em rosa a menos 80 graus Celsius. Tem topos de nuvem muito altos. Então, o que a gente procura em satélite quando a gente está falando de severidade? Uma das coisas que a gente consegue observar de maneira simples e que é um indicativo de severidade é esse overshooting top, que é uma parte da nuvem que acaba passando da tropopausa devido a correntes ascendentes muito fortes. Geralmente estão associadas com chuva forte em solo, granizo e muitas vezes até tornado. Então, essa identificação de overshooting tops, ela pode ser feita utilizando o canal do infravermelho. Se a gente tivesse a imagem mais uma vez, ela fica complicada de a gente verificar o que é um topo da nuvem somente na escala de cinza, mas com uma escala colorida, a gente já consegue ver áreas, né, com a cor aqui onde está passando já de 80 graus Celsius, menos 80 graus Celsius, né, mais frio que isso. Então já está chegando no nível já de tropopausa, não só da troposfera. Tempestades severas, como eu disse, elas precisam de não só de levantamento, umidade e instabilidade termodinâmica, mas elas vão apresentar também cisalhamento do vento. Então, as tempestades severas, elas têm um desenvolvimento vertical muito grande, correntes intensas, correntes verticais intensas, correntes ascendentes intensas e cisalhamento do vento. E elas vão apresentar um padrão que foi descrito lá no começo dos anos 80, chamado de V-shape, ou U-shape, ou Enhanced V, dependendo de qual artigo encontrarmos o nome, mas vamos chamar de padrão em V ou U, que é um padrão facilmente identificado em imagens de satélite.
que se forma no topo de tempestades severas. Então, a presença de um V-shape significa que há um cisalhamento troposférico forte, que há correntes ascendentes fortes. Esses dois fatores são essenciais para tempestades severas. E quando é identificado uma forma de V ou U numa imagem, a gente pode esperar que, a partir da identificação, 30 minutos para frente, meia hora para frente, vai haver relatos de tempo severo em solo. Então, por exemplo, essa região, aqui na imagem da esquerda, temos um sistema com dois U-shapes, e aqui na direita, com um formato em U bem pronunciado. Então, é esperado que, a partir do momento que isso aqui é verificado numa imagem de satélite, que a gente tenha uma alta probabilidade de tempo severo em até meia hora após a identificação desse primeiro padrão. E, quando há uma corrente ascendente alta, mas um vento fraco no topo da troposfera, esse escoamento ele tende a não se bifurcar e ter a forma de um anel. Ainda existem vários artigos onde o motivo pelo qual esse anel aparece ainda está sob investigação, ainda é objeto de pesquisa, mas é algo que aparece, como apareceu aqui naquela primeira imagem que eu mostrei, essa é a mesma imagem, aparece uma região fria ao torno de uma região um pouco mais quente, mas é uma região que também é fria, mas é menos fria do que esse anel aqui. Isso também é um indicativo de tempo severo. Durante o dia, nós podemos também usar as imagens do visível. A imagem do visível a gente consegue usar para identificar textura. O GOES 16 ele tem um canal com resolução... Oi? Que pode ser que essa marca, que é relativamente menos fria, né? A gente diz aqui no Uruguai que é uma marca quente, mas é relativamente menos fria que o... Isso. O overshot. Mas isso é por compensação, né? Como a gente tem uma corrente muito forte para cima, depois temos uma que compensa para baixo, e aí faz essa diferença de temperatura, é isso? Isso. Só que numa imagem onde há o cold ring, além de ter essa compensação, não há um cisalhamento vertical do vento, porque senão há uma bifurcação no escoamento, como nessa imagem aqui. Certo? Obrigado. Então, nas imagens, todos esses padrões a gente também pode identificar a imagem visível, só que a imagem visível, obviamente, ela só pode ser utilizada quando estamos sob iluminação solar. A imagem visível, ela é baseada no albedo, na refletância dos objetos. Então, a gente consegue identificar tanto overshooting tops, nuvens cirrus, que tem no outflow da tempestade, ondas de gravidade, bigorna, informações sobre a espessura das nuvens. Então, nuvens mais espessas, elas são mais brilhantes. E o canal visível ele tem uma resolução melhor do que o canal infravermelho. Então, essa textura fica mais definida ainda. Então, por exemplo,
Numa imagem, aqui na esquerda é uma imagem com realce do infravermelho, onde a gente vê um topo frio de nuvem, aqui com temperatura em torno de menos 75 graus Celsius, e a gente consegue identificar esses topos com bastante definição numa imagem do visível. Talvez aí na apresentação não vai dar para ver tão bem assim na tela que vocês estão vendo, mas quando vocês abrirem essa apresentação, que vai ser compartilhada com vocês, vocês conseguem ver esse detalhamento da textura, né? Conseguem ver o escoamento através da textura do infravermelho, e a pluma de cílios que é formada atrás no outflow da nuvem. Isso significa o escoamento chegou até a tropopausa, né? A corrente ascendente chegou até a tropopausa e começou a escoar no sentido da direção do vento em altitude predominante. Então, aqui um outro caso, onde nós temos 3 topos de nuvem, né? Um sistema que desenvolveu 3 torres na frente do sistema. Isso é a imagem do infravermelho, e a gente consegue ver a pluma de cílios, que é fria, apesar de ser transparente, aqui ela é fria. A gente consegue diferenciar isso aqui de uma nuvem que fosse mais baixa pela temperatura dela, usando os 2 canais em combinação de um com o outro. Se a gente olhar uma imagem do visível e uma imagem do infravermelho, nós conseguimos ter informação de qual tipo de nuvem que estamos observando. E aqui, bem detalhado, ondas de gravidade, né, que se formam no outflow, né, no escoamento, na saída, que isso é gerado por uma corrente descendente que toca o solo e deflete em todas as direções. A gente consegue ver nessa primeira seta amarela, bem fraquinho aqui, já tem um outflow da tempestade, chegou até aqui, e essas ondas que são formadas também pelas correntes descendentes que atingiram o solo e levantaram uma convecção na frente do sistema. São coisas que não são tão bem vistas, não são tão facilmente identificáveis no infravermelho, mas no visível são bem simples de se notar. Isso é um indicativo de severidade também, onde há essa onda de gravidade sendo formada na frente da tempestade. A gente pode assumir que há uma corrente descendente forte. Então, por exemplo, para a operação de aeroportos, por exemplo, isso é um identificativo que vai haver, que é um problema, por exemplo, para pouso e decolagem de aviões, né, que pode levar a um vento horizontal muito forte. E aqui não é o intuito, né, desse curso, mas o visível a gente consegue identificar facilmente um problema que nós estamos tendo agora aqui, né, no Brasil, na América do Sul em geral, problema de queimada. Toda essa parte branca não é nuvem. Se a gente olhar só isso aqui sem o auxílio do infravermelho, talvez um observador menos experiente pode falar, isso aqui é um cirrus. Mas quando a gente olha infravermelho, a gente vê que existem esses pontos mais pretos, né, que é áreas de calor intenso. Então provavelmente isso aqui é áreas de fogo, e aqui a fumaça derivada desses fogos. Outra informação valiosa que nós temos nos satélites geoestacionários são os imagiadores de raio, né? O GOES tem um imagiador chamado GLM. Raio é a característica mais prevalente na Terra em questão de desastres naturais, de perigos, né, naturais. O raio serve para quando a gente tem um campo de raios observados, a gente pode utilizar esse campo
para emitir alertas de tempo severo e até tornado às vezes. Ajuda a gente a identificar regiões onde pode haver raios, onde pode haver queimadas, porque às vezes pode cair um raio numa região que estava muito seca. Raios são utilizados em prognósticos de curto prazo. Alguns sistemas até usam um proxy de raios para fazer assimilação de dados. Tem uso em climatologia. Então, eu deixei um link aqui, né, de um guia de interpretação e uso de dados do GLM. E existem alguns estudos, né, que mostram... a gente sabe que onde há raios, o raio, para ele se formar, a gente precisa de correntes ascendentes, precisa de gelo, e onde há raios, há uma alta chance de chuva e alta chance de tempo severo. Além disso, há modelos conceituais de desenvolvimento de nuvens que mostram que, uma vez que a gente observa um pico na produção de raios, o que a gente chama de lightning jump, quando há esse pulo no número de raios observados, espera-se que um tempo depois, entre 10 e 30 minutos depois, haja tempo severo observado em solo. E a gente tem o ciclo de vida da nuvem, de uma nuvem eletrificada, uma nuvem de tempestade. Então, o pico dela de produção de raios durante a fase madura dela, quando a fração de gelo e água é mais ou menos meio. Então, esse gráfico que temos aqui na direita, ele vai servir para interpretar a próxima imagem, onde a gente tem aqui o quê? Uma imagem do infravermelho na esquerda, na direita tem a imagem do visível com o campo de raios observados em cima. Então, essa área que é bem fria, aqui à esquerda, ela é bem fria e com vários raios, ela provavelmente está na fase madura, na fase que tem mais produção de raio. Essa área aqui, à direita ou a sudeste aqui, onde na imagem infravermelho ela não é tão fria, mas ela tem raio. Isso aqui provavelmente é o início do ciclo de vida dessa nuvem. Então, ela não atingiu topos muito frios, mas ela já está produzindo raio. E o fim do ciclo de vida dessa nuvem é onde ela aparece fria, mas a quantidade de raios produzidos já está tendendo a zero. Lembrando que as escalas temporais do GLM são diferentes das escalas temporais do sensor infravermelho e visível do GOES. Então, o GLM, a gente precisa fazer uma acumulação. Aqui, no caso, a gente, nessa plataforma nossa aqui, no INPE, a gente acumula o dado de 5 em 5 minutos, ok? E os dados do ABI, né, do infravermelho e do visível, eles têm uma resolução de 10 minutos. Então, esse é o sumário do que a gente pode fazer em termos de... Isso, lógico, né, a gente tem apenas uma hora para falar disso. Isso é temas para semanas, mas eu quero aqui apontar alguns, só mostrar alguns pontos e deixar com vocês recursos para vocês poderem pesquisar, né, o que olhar no termos desses canais e desses sensores. Então, vamos falar um pouco sobre radares agora, né? Então, eu vou falar especificamente de radar de solo, né? Ground Radar,
Temos hoje radares a bordo de satélites também, não satélites geoestacionários, mas satélites de órbita polar não, de órbita baixa. Radares meteorológicos, né, são os melhores instrumentos para a gente observar estrutura de tempestades e características. São utilizados operacionalmente ao redor do mundo. Tem uma resolução espacial mais ou menos de 1 grau. O radar ele faz ele tem uma resolução que é em coordenadas polares, então a gente tem uma resolução espacial mais ou menos, geralmente, tá? Tipicamente, vai depender do radar, mas tipicamente de 1 grau por 500 metros, e uma resolução temporal típica de 2 a 10 minutos. O radar estima a chuva, ele não mede a chuva, ele estima. A gente precisa fazer algumas considerações para transformar os dados do radar em chuva, mas é um instrumento que requer manutenção constante e calibração constante. Então, como que o radar funciona? O radar, diferente dos instrumentos, dos imagiadores a bordo de satélite que eu falei antes, o radar é um instrumento ativo, então ele envia um pulso de energia, esse pulso vai interagir com o que tiver no meio do caminho, e ele vai receber a radiação retroespalhada por esses objetos. No caso do radar meteorológico, o que a gente está interessado é no retorno dos hidrometeoros, então água, gotas de chuva, ou granizo, ou neve. O resto, o processador de sinal do radar vai descartar, né, do radar meteorológico. Se fosse um radar aeronáutico, por exemplo, ele vai querer observar um avião e descartar o que é chuva. Então, como que o radar funciona? Ele faz uma rotação, aqui na direita a gente tem o ângulo de elevação dele, ele faz uma rotação observando uma área circular, ele aponta de novo a antena um pouco mais para cima, faz mais uma rotação, aponta a antena um pouco mais para cima, faz uma rotação, e repete isso a cada 2, ou a cada 5, ou a cada 10 minutos. E após esse tempo completo, que a gente chama de tempo de varredura, a gente pode pegar esse dado, que é chamado de dado volumétrico, e interpretar esse dado. Então, a maneira mais simples, ou o campo básico de um radar é chamado de PPI, que é um indicador de posição plana. Então, o radar aponta a antena com um determinado ângulo de elevação, como se a gente planificar a superfície terrestre aqui, significa que a gente está que o feixe está fazendo uma curvatura para cima. Ele não está fazendo uma curvatura para cima, ele está indo reto, mas a curvatura da Terra que está indo para baixo, então, com a distância, a gente está observando partes mais altas da nuvem, certo? Como na imagem aqui à direita. Conforme a distância aumenta, a altura do feixe também aumenta, e a gente está começando a enxergar coisas mais acima da nuvem, e não o núcleo de chuva, que aqui está representado em verde, por exemplo. Uma maneira da gente contornar essa deficiência é utilizando um produto que chama CAP, que é o plano em altitude constante, onde a gente usa vários PPIs, várias varreduras, para determinar uma altura padrão na horizontal, acima do radar, e aí a gente compõe todo o nosso campo com esses dados aqui, e aí a gente não precisa mais preocupar com o efeito da altura. Okay? Vamos focar, mesma coisa que a gente fez, embora os satélites tenham várias coisas, a gente focou só em infravermelho visível, o radar também tem vários campos que podem ser utilizados, mas vamos focar só em refletividade e velocidade Doppler. Para quem tem acesso a radares de dupla polarização, eu recomendo procurar guias de interpretação
de dados de dupla polarização, tem vários, a gente já deu curso aqui disso ali também, né, aqui no INPE. Os campos de dupla polarização trazem informações fantásticas, principalmente para a gente identificar o que é chuva e o que é granizo, né, classificar os hidrometeoros, mas também, por falta de tempo, vamos focar aqui em refletividade e velocidade Doppler, que é o que todo radar vai ter, e que a gente consegue identificar várias assinaturas de severidade só nesses dois campos. Então, tempestade de multicélulas e supercélulas a gente consegue identificar só utilizando refletividade e campo de vento Doppler. Então, a refletividade ela é proporcional ao diâmetro da gota à sexta potência, certo? Alguns níveis que vocês podem deixar anotado no computador assim do lado quando estiver olhando um campo, 20 dBz é um bom limiar para o início da precipitação leve, de 30 a 40 dBz precipitação moderada, acima de 50 precipitação forte, chuva forte, acima de 55 provavelmente a gente tem junto com a chuva granizo. A classificação do que é granizo ou do que é chuva forte, se há granizo mesmo ou se há apenas chuva forte, a gente só pode fazer de maneira mais confiável com radar de dupla polarização, onde a gente consegue distinguir os tipos de hidrometeoros. E o campo de vento Doppler, então o radar ele não observa, ele não estima o vento em si, mas ele está observando o movimento das partículas que são observadas pelo radar, ou seja, o movimento das gotas ou das partículas de chuva, o movimento dos hidrometeoros. Para ele ser observado num sinal válido, esse hidrometeoro ele tem que estar se movendo relativo ao raio que o radar está enviando, ou seja, tudo que for perpendicular à observação do radar vai ter um valor zero. A padronização que a gente usa é que o valor positivo são coisas que estão se afastando do radar, e geralmente é usado a escala de cor, é usado vermelho, e valores negativos são coisas que estão se aproximando do radar, geralmente valores verdes ou azuis, e aqui eu também deixo um link com guia de interpretação de campos Doppler. Okay? Então, para a gente identificar as assinaturas, vamos fazer algumas definições, né? Tem tempestades do tipo unicelular, né? Single cell, tem baixo cisalhamento, dura em torno de 1 hora e tem baixa severidade. Tempestades multicelulares vão apresentar um cisalhamento entre a superfície e 6 km, abaixo de 15 metros por segundo, duram algumas horas, podem conter granizo pequeno, tem ventos fortes e chuva forte. E as tempestades do tipo supercélulas, elas têm um cisalhamento vertical muito forte, acima de 15 metros por segundo, duram algumas horas, podem conter granizos de tamanho grande e podem dar origem a tornados. Um padrão, como eu mostrei também no campo por satélite, um padrão fácil da gente identificar e que é um indicativo de severidade é o outflow boundary, né? É a frente de rajada de uma tempestade. Então, se a gente usar um campo de refletividade, geralmente sem filtro e sem cortar os limiares, porque muitos campos que a gente às vezes vê em algumas plataformas de visualização, a gente observa que há apenas valores já válidos de precipitação, acima de 20 dBz. Se o usuário deixar esses campos
sem filtrar esses valores abaixo, aqui na tela, por exemplo, vocês estão vendo a partir de 0. O outflow aparece bem caracterizado. Isso significa que está havendo uma corrente descendente forte que fez um levantamento de novas partículas que estão se propagando na frente do radar. Supercélulas, elas apresentam geralmente, elas podem apresentar rotação, não geralmente, mas elas podem apresentar rotação, e na velocidade Doppler a gente consegue ver a rotação como um sinal negativo e positivo que faz uma fronteira, e na refletividade vai aparecer uma forma de gancho, é chamado de hook echo, né, ou eco de gancho, que a gente consegue ver em elevações baixas, que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos. Então, aqui à direita a gente vê o gancho e uma área de chuva forte logo atrás do gancho. Aqui isso foi também semana passada, 10 dias atrás, dia 13, no sul do país, aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, a gente observou uma supercélula com rotação. Então, aqui há valores altos de refletividade, chegando a 65, quase 70 dBz. E aqui o sinal de rotação bem pronunciado. Então, aqui um sinal de velocidade indo, se afastando do radar, e aqui se aproximando. Então, essa área está tendo uma rotação, né, no sentido aqui horário, né? Então, uma rotação ciclônica aqui no hemisfério sul. Outra coisa que a gente consegue observar num radar, e que é um padrão de severidade, é o deslocamento que as células possuem. Então, no hemisfério sul, a gente tem essa direção predominante, principalmente aqui na região sul do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, a gente tem essa direção predominante, e as células mais severas, elas têm um desvio para a esquerda, certo? Então, essa célula mais severa, por exemplo, que o meu mouse está mostrando aqui, ela se forma, e em vez de ela seguir o padrão de todas as outras, ela começa a ir direto para norte. Então, quando a gente vê uma célula que está se deslocando num sentido diferente do escoamento médio, isso é um indicativo de severidade daquele sistema. E um eco de arco, hoje eu não consegui, já tinha terminado essa apresentação, mas hoje apareceu um eco desse no Rio Grande do Sul também. Isso é um indicativo de severidade. Nós temos uma região, então, onde há uma protuberância aqui, na frente do sistema, que é associada com complexos convectivos de mesescala, pode produzir downburst e até tornado, e é causada por um escoamento forte na retaguarda do sistema. Então, a gente consegue observar esse arco, né, essa área mais curvada, e aqui, esse outro arco formado com refletividade mais baixa, ele é formado pela frente de rajada ou pelo outflow. Aqui nessa área, isso é uma animação que vai ficar passando em loop aqui, nessa área marcada em amarelo, se vocês observarem, há um eco de gancho, um eco de arco bem forte. Tá? Isso é uma tempestade que acabou gerando tornado. Então, o que temos que considerar no uso de radares? O radar só observa tempestades ou sistemas já precipitantes, ok? Ele não observa uma nuvem que não tenha
gotas de um determinado tamanho, que já é considerado gota de chuva. Gotícula de nuvem, cúmulos de bom tempo, não são identificados em radares banda S, C ou X, só em radares de nuvem, banda W, por exemplo. O início da convecção severa tem que ser feita com satélite. Então, o que a gente considera uma boa prática no Nowcast? Fazer a previsão sinótica, como todo mundo faz, utilizando modelos e observações, validar essas previsões com as imagens de satélite, e aí, se há uma previsão de severidade para uma certa região, então, checar as radiosondas disponíveis naquela área. Se as radiosondas mostrarem que ali é uma área propensa a tempo severo, monitorar aquela área com maior cuidado utilizando satélite. Se a convecção se desenvolver, verificar se há dados de radar disponíveis, se há radar disponível, seguir a evolução da convecção com os dados de radar assim que começar a aparecer sinal de chuva no radar. Gostaria de fazer alguns agradecimentos a algumas figuras dessa apresentação eu peguei de um outro curso que nós demos aqui no INPE, então os créditos para essas pessoas que estão aí. E agradeço e estou aberto aí a perguntas. Deixei aí o meu e-mail para contato, né? Se tiverem interesse, eu tenho mais materiais. Eu dou aula aqui de radar meteorológico aqui no INPE, para um curso básico de interpretação, de uso de dados de radar meteorológico. Temos também um curso que a gente deu aqui já de manipulação de dados de radar, né? Está no Moodle lá, esse curso está no Moodle, vocês têm acesso, né? Então lá também tem um curso dado por nós aqui, de radar meteorológico para quem quiser. Tem vários cursos ali, acho que o Diego já deve ter falado com vocês. Existem vários cursos sobre interpretação de dados de radar e de satélite lá no Moodle. Sim, Morgana, a radiosonda é fundamental, né? É uma pena que a cada ano que se passa, a gente tem menos radiosondas sendo lançadas, né? Antes a gente tinha 2 por dia em todos os aeródromos do Brasil, hoje a gente tem menos. Precisa-se fazer uma pressão, né? Todos nós aí, usuários da informação da previsão, de uma retomada disso, né? Das radiosondagens, como era no passado, né? Essas 2 por dia, porque é muito complicado a gente executar a previsão de eventos severos e numa escassez de previsores que nós temos, né? Você aí do INMET, você sabe bem melhor que eu a escassez que tem de pessoal. Como você vai colocar todos os seus previsores para ficar olhando todo canto do mapa? Não dá. Então, com a radiosonda, você consegue já identificar certas áreas que precisariam de mais atenção, além da qualidade que isso dá na modelagem numérica. Sim, Zuma, os cursos são livres. Da maneira que está hoje, se vocês têm acesso a um curso no Moodle, eu acho que vocês têm acesso a todos. Mas isso seria bom conversar com o Diego Souza, que é um dos organizadores desse curso aí da OMM. Ele pode tirar essa dúvida, mas todos os cursos que a gente faz lá via Moodle, eles são gravados, as apresentações ficam lá e os materiais ficam lá, disponíveis para todos, certo?
Orlando, então, aqui no Brasil, assim, o nowcasting ainda é uma área que está em início, né? Cada instituto tem o seu, eu não sei se quando você diz modelo, você está falando de modelo numérico ou se você está falando de padronização. Mas, assim, o que é importante, o nowcasting, ele tem que ser feito para uma escala regional pequena. Então, não tem como, por exemplo, fazer um nowcasting para o país inteiro, um órgão só fazer um nowcasting para o país inteiro, se não tiver vários meteorologistas olhando cada meteorologista olhando uma parte do país. Por exemplo, agora a gente vai entrar na primavera e já vai começar a estação de transição, que vai começar a ter eventos severos, e logo mais a gente vai ter eventos severos em várias partes do país que não tem como a gente, um meteorologista acompanhar e, por exemplo, gerar um alerta de tempo severo para a próxima hora, se ele está olhando o mapa todo do Brasil. Então, isso é algo que é exato. Tivemos evento de granizo em São Paulo, Minas. Hoje, acho que no Sul também a gente deve ter tido algum evento severo. Mas é algo que, por exemplo, aqui em São Paulo, né, eu sou do estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, eu sei que no verão, por exemplo, chega uma época do verão que o estado inteiro tem tempo severo durante a tarde. Então, precisa de várias pessoas para, se você for fazer um alerta de 10 minutos, meia hora, né? Nestor, sim, no DESAT a gente está colocando só o CAP 3 km. Aqui, no INPE, a gente está desenvolvendo uma outra plataforma para nowcasting, onde vai ter vários produtos de radar, não só o CAP, mas os PPIs, campo de vento Doppler, água líquida, outros índices de severidade, onde vai juntar dados de radar, dado de satélite, dado de modelo e dados observados, tanto estações como as sondagens disponíveis, mas isso é algo que ainda está em preparação, tá? Talvez isso entre, mesmo também dentro do DESAT, ainda estamos vendo, isso vai ser duas coisas separadas ou na mesma, mas a gente está já desenvolvendo uma ferramenta para um operador de nowcasting ter todas as informações que ele precisa desde o início da convecção até o fim dela, certo? Bom, eu acho que é o tempo que nós temos hoje, né? 4 horas, eu não sei nem se tem outro curso agora, mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail para mim, certo? O que eu puder de compartilhar de material, o que eu puder compartilhar de conhecimento com vocês, eu estou disponível aqui, certo? Mais uma vez, obrigado a todos, graças, e encerro por aqui.